Olá, pessoal. Eu sou a professora Lilian, de Estatística, e a videoaula de hoje é sobre variável aleatória. Primeiro, que as variáveis aleatórias, que a gente pode representar por VA, elas surgem em função da necessidade de se representar os resultados de uma experiência aleatória por meio de números reais. Então, uma variável aleatória ela pode ser expressa como uma função definida no espaço de resultados S e que tem como contradomínio os números reais. Ilustrando aqui, a gente pode ver que nós temos aqui o conjunto S, que representa o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Aqui do outro lado, a gente tem o conjunto dos números reais, que seria o contradomínio da função, e aqui nós temos a nossa função, ou seja, a nossa variável aleatória representada pela letra x, onde x, qual é a função de x aqui? X, ela pega aqui um resultado do experimento do nosso espaço amostral e ela vai associar a um número aqui do contradomínio que representa o conjunto dos números reais. Então, esse é o papel da variável aleatória. Ela pega cada resultado do espaço amostral e associa a um número real. Exemplo, seja um experimento representado pelo lançamento de duas moedas. E a gente vai chamar aqui uma variável aleatória x, onde essa variável aleatória ela vai fazer uma contagem do número de caras obtidas nas duas moedas. Ora, como o experimento é lançar duas moedas, então nosso espaço amostral vai ser composto por esses 4 eventos aqui, ó. Quais são eles? Pode ser que saia cara a cara, pode ser que saia cara a coroa, coroa a cara ou coroa a coroa. C representa o número de cara, C representa a cara e K representa a coroa. Como a variável aleatória ela faz uma contagem do número de caras obtida nas duas moedas, então cada par desse é um resultado. Então a gente observa que nesse par aqui nós temos duas caras. Então a nossa variável aleatória, nesse caso aqui, ela assume o valor 2. Para esse resultado aqui, observe que só aparece uma cara. Então, para esse resultado aqui, a nossa variável aleatória ela vai assumir o valor 1. Para esse resultado aqui, também a nossa variável aleatória vai assumir o valor 1, porque aqui também só aparece uma cara. E para esse outro resultado aqui, a gente observa que aparecem duas coroas, mas x é a contagem do número de caras, então não aparece cara aqui nesse resultado. Então, nossa variável aleatória aqui vai representar, para essa situação aqui, o valor 0. Então, x vai ser igual a 0 para esse evento aqui apenas, porque nos outros aparece cara. Então, qual é a probabilidade que x seja igual a 0? Uma em 4 possibilidades. Então, x é igual a 0, corresponde a esse evento aqui, kk, com probabilidade 1/4. X vai ser igual a 1, a gente já viu para essas duas situações aqui. Então, nós temos duas possibilidades de 4 possibilidades. Simplificando, é a mesma coisa que 1 em 2, meio. E x vai ser igual a 2, onde aparecem duas caras, que é esse evento aqui. Ou seja, uma possibilidade de 4. Então, a probabilidade é 1/4. Bom, daí a gente pode classificar as variáveis aleatórias em dois tipos. Ou elas serão discretas ou elas serão contínuas. Ela será discreta quando a variável assume valores no conjunto finito ou infinito numerável, ou seja, quando ela assumir um valor específico. E ela será contínua quando a variável assume valores de um conjunto infinito não enumerável. E aí a gente pode fazer
uma analogia com os intervalos de medidas. Então, quando a nossa variável ela for assumir um valor específico, a gente diz que é uma variável discreta. Quando ela estiver contida no intervalo de medidas, então a gente diz que é uma VA contínua. Exemplo, uma VA que seja resultado do lançamento de um dado, ela é discreta. Por quê? Porque se a gente jogar o dado, o valor que vai aparecer ali na face desse dado é um valor específico. Então, essa VA é discreta. Já uma VA que representa o tempo que um atleta leva para completar a prova dos 100 metros é contínua se for admitido que é medida com precisão absoluta. Mas se a gente for utilizar um instrumento de medição, que ele já é programado para aparecer um determinado, né, número de casas decimais, então a gente diz que essa VA ela é discreta, senão contínua. As variáveis aleatórias, elas são representadas com letras maiúsculas do nosso alfabeto. As mais comumente usadas são X, Y, Z, W, pode ser T, qualquer letra do nosso alfabeto. E os valores que elas podem assumir, que são valores numéricos, a gente pode representar por uma letra minúscula correspondente a ela. Exemplo, você já é um experimento que corresponde à medição do peso de uma pessoa escolhida ao acaso. Então, nosso espaço amostral, que é S, será o conjunto de todos os pesos atribuíveis a uma pessoa. Aí, o x, que é a nossa variável aleatória, vai representar o peso da pessoa. E o x, o valor desse peso, então, a gente pega a letra minúscula correspondente à da variável aleatória, que nesse caso é x. Mas existem situações em que os valores da variável aleatória não são os resultados do espaço associado ao experimento, mas sim uma transformação destes. Por exemplo, seja o experimento o lançamento de 2 dados. Então, nosso espaço amostral será o conjunto dos valores obtido pelos 2 dados, num total de 36 resultados possíveis, que é o tamanho do nosso espaço amostral. Observe que esse espaço amostral está sendo ilustrado aqui nessa tabela. Né? Aqui a gente tem os 2 dados, D1 aqui nessa coluna e D2 aqui nessa linha. Então, se nós jogarmos os 2 dados, quais são os possíveis resultados que a gente vai ter desse experimento? Então, pode ser que saia a face 1 no primeiro dado e a face 1 no segundo dado, ou 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. Como também pode sair face 2 no primeiro dado, face 1 no segundo, 2 no primeiro, 2 no segundo, e aí vai. Então, se a gente for fazer essa contagem aqui, nós veremos que estão aparecendo aí 36 resultados possíveis. A gente também pode dizer, poderia representar o nosso espaço amostral, sim, que os resultados aqui dentro serão pares ordenados, ó, x, y, onde esses XY são números aqui, esse XY vai percorrer esses números aqui de 1 até 6, que são as faces do dado. Se nós chamarmos aqui uma variável aleatória, onde essa variável aleatória aqui, ela represente a soma dos números dos pontos nos 2 dados, ora, observem que a variável aleatória, ela exerce uma função dentro de um espaço amostral. Nesse caso específico, essa variável aleatória, qual é a função que ela vai assumir? Ela vai somar os números dos pontos dos 2 dados em cada resultado. Ora, se ela vai somar os números dos pontos em cada resultado, se eu pegar esse resultado aqui, essa soma daqui será 2. Essa soma aqui vai ser 3, essa vai ser 4, 5, 6 e 7. Aqui a soma será 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que está aumentando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 6, 7, 8,
9, 10, 11. Aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se a gente analisou aqui direitinho, observe que essa variável aleatória, o menor valor que ela vai assumir aqui, na hora que a gente faz essa soma dos resultados obtidos, o menor valor que ela vai assumir é 2, bem como o maior valor que ela vai assumir é quando sair esse resultado aqui, 6, 6, e a soma será 12. Então, os valores que essa VAX vai assumir dentro dessa situação aqui, que é a soma dos valores dos pontos dos dois dados, vai percorrer esse conjunto que vai de 2 até 12. Só que dentro desse mesmo espaço amostral, a gente poderia definir outras variáveis aleatórias. Por exemplo, a gente poderia chamar uma variável aleatória aqui, y, onde y agora represente a diferença em valor absoluto dos números dos pontos dos dois dados. Então, observe que x está representando a soma dos números dos pontos dos dois dados, e y agora vai representar a diferença em valor absoluto. Ora, se y vai representar a diferença em valor absoluto, então se nós fizermos a diferença aqui dos dois pontos, essa diferença aqui vai dar quanto? 1 menos 1, 0. Então, y já vai assumir o valor 0 para esse resultado aqui. Para esse resultado aqui, a gente faz a diferença. 1 menos 2 dá menos 1. Mas como a gente quer a diferença em valor absoluto, então não vai ser menos 1, vai ser 1. Então, nesse caso, para esse resultado, o y assume valor 1. Para esse resultado aqui vai ser 1 menos 3, em valor absoluto vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui a diferença vai dar 4, 5, então aqui já está indo de 0 a 5. Para esse resultado aqui vai dar 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui vai dar 2, 1, 0, 1, 2 e 3. Aqui vai dar 3, 2, 1, 0, 1 e 2. Aqui vai dar 4, 3, 2, 1, 0, 1. E aqui vai dar 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, se a gente for olhar aqui, o menor valor que essa variável aleatória y vai assumir é 0 quando sair esse evento aqui, ou seja, quando esses resultados forem iguais, ó, quando for esse resultado 1, 1, vai dar, a diferença vai dar 0, esse daqui 2, 2, a diferença vai dar 0, 3, 3 vai dar 0, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Então, pode ser 0, a diferença pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5. Só tem essas possibilidades de a nossa variável y assumir dentro dessa situação aí. Bom, mas existe uma diferença fundamental que separa as VAs discretas e as contínuas em termos de probabilidade de cálculo. Para uma VA discreta, a função de probabilidade, que a gente chama de f de x, ela vai fornecer a probabilidade de que a VA assuma um valor particular. Isso na discreta. Já com as contínuas, a contraparte da função de probabilidade é a função densidade da probabilidade, também denotada por f de x. A diferença é que a função de densidade da probabilidade não fornece diretamente probabilidades, mas a área sobre o gráfico de f de x que corresponde a um dado intervalo. Lembrando que as VAs contínuas, elas correspondem a um intervalo de medida. Então, assim, quando calculamos as probabilidades para as variáveis aleatórias contínuas, estamos calculando a probabilidade de que a VA assuma qualquer valor dentro de um intervalo. Não tem sentido falar que iremos calcular a probabilidade de uma VA contínua num valor específico. Quem faz isso é a VA discreta. A contínua, ela está definida dentro de um intervalo. Então, vamos falar sobre as variáveis aleatórias discretas, e daí a sua função de probabilidade. A distribuição de probabilidade de uma VA aleatória qualquer x
é uma descrição das probabilidades associadas com os valores de x. Então, o que é que a gente quer agora? A gente quer criar uma distribuição de probabilidade para uma variável aleatória. Então, quando a gente fala em distribuição de probabilidade, significa descrever essas probabilidades associadas com os valores que essa variável aleatória pode assumir. Então, para uma VA discreta, a distribuição é frequentemente especificada por apenas uma lista de valores possíveis, juntamente com a probabilidade de cada um. Em alguns casos, é conveniente expressar a probabilidade em termos de uma fórmula. Define-se como função de probabilidade f a função que associa a cada valor que a variável pode assumir a probabilidade da variável assumir esse valor. Então, para uma VA discreta x com valores possíveis x1, x2, xn, a função de probabilidade é f de xi é a mesma coisa que a probabilidade da nossa variável aleatória x ser igual a um xi específico. Isso se essa variável aleatória for discreta. Bom, mas já que f de x é definida como uma probabilidade, que a gente acabou de ver, então f de x é maior ou igual a zero, porque a gente já viu que a probabilidade é um número que vai de 0 até 1. Então, já que f de x é uma probabilidade, então f de x é maior ou igual a zero para todo xi e que a soma de todas essas probabilidades seja igual a 1. Bom, então, essa distribuição de probabilidade, ela pode ser expressa por uma tabela, um gráfico ou até mesmo uma fórmula. No caso do experimento sendo o lançamento de duas moedas e x, que a nossa VA represente o número de caras obtidas, como a gente viu uns slides atrás, então P de x pode ser expressa dessas três maneiras. Aqui a gente está, todas essas três maneiras aqui, a gente diz que isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Por quê? Porque uma distribuição de probabilidade é uma descrição das probabilidades associadas aos valores de x. Então, como x representa o número de caras obtidas, x pode ser 0, 1 ou 2. E a gente viu que a probabilidade de x ser igual a 0 é 1/4, a probabilidade de x ser igual a 1 é meio, e a probabilidade de x ser igual a 2 é 1/4. Poderíamos também representar essa distribuição de probabilidade através desse gráfico. Observe que no eixo x, aqui representa os valores que x pode assumir. E aqui, nesse eixo, as suas respectivas probabilidades. E aqui seria uma fórmula, que seria uma combinação de 2 em x dividido por 4. Exemplo. Seja x uma VA que representa o resultado do lançamento de um dado equilibrado. A função de probabilidade, ela é definida por, ora, se x representa o lançamento de um dado equilibrado, então, quais são os valores que x pode assumir? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas qual é a probabilidade de x ser igual a 1? A probabilidade de x ser igual a 1 é 1 em 6. A probabilidade de x ser igual a 2 é 1 em 6, de x ser igual a 3 é 1 em 6 e assim vai. Então, nesse caso, se a gente for criar nossa distribuição aqui, que é a nossa tabelinha, a gente vai botar aqui os valores que x pode assumir para esse caso, que é o lançamento do dado, os 6 valores de 1 a 6, e aqui a nossa probabilidade, f de x, que é igual a p de x, os valores dessas probabilidades de x ser igual a 1, que é 1/6, de x ser igual a 2, que é 1/6, x ser igual a 3, e aí vai. Então, observe que aqui, nesse caso, as probabilidades são iguais. Assim, tem uma observação aqui pertinente que diz que se uma VAX apresentar probabilidade diferente de zero e constante para todos os valores de x, diz-se que essa VA tem distribuição uniforme e discreta, que é o caso dessa situação aqui. Olha, todos os valores das probabilidades são iguais e maiores do que e diferentes de zero. Então, essa é uma distribuição uniforme e discreta. Tem uma outra observação aqui, que vale a pena a gente comentar, que diz que qualquer função de uma VA é também uma VA. Isto é, se x é VA,
Então, uma função y que dependa de x também será uma VA. Exemplo, x seja uma VA que represente os pontos de um dado. Se eu chamar uma variável, outra variável aleatória aqui, y, onde essa variável aleatória faça a soma de x mais x, vai ser também uma VA, porque essa variável y está dependendo de x. Se eu chamar uma outra variável aqui, z, onde z corresponda ao máximo entre x1 e x2, onde o x1 e x2 também são pontos de dois dados, essa z também será chamada de variável aleatória, porque z depende de x. Dizer que é função é dizer que depende. Então, uma função de uma VA é também uma VA. Bom, já que a gente já entendeu o que é uma variável aleatória, o que é que ela faz, né, que ela associa um resultado de um experimento a um número real, quando a gente tem uma variável aleatória, a gente precisa caracterizá-la através de sua média e de seu desvio padrão. E isso para resumir uma distribuição de probabilidade. Média, a gente também pode chamar de esperança matemática. Então, média, esperança de x, tudo é a mesma coisa. Então, chama-se valor médio ou esperança matemática ao valor que se obtém somando ou integrando todos os valores que uma VA pode assumir, ponderados pela respectiva probabilidade pontual ou densidade de probabilidade no ponto. E representa-se por uma letra grega chamada μ, que é a mesma coisa que a esperança de x. Então, a gente vai ter duas situações que a gente vai representar essa esperança de x, essa média. Uma para o caso discreto e a outra para o caso contínuo. Então, se x for uma VA discreta, a esperança de x vai ser igual ao somatório de xi vezes f de xi, para ir variando de 1 a n. E se, no caso contínuo, essa esperança de x vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x dx. Então, toda vez que nós quisermos calcular a média de uma VA discreta, a gente vai utilizar essa fórmula aqui que envolve o somatório. E no caso contínuo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui que envolve a integral. Ali foi a média. Já a variância de uma VA aleatória, x, é definida como a média dos desvios quadráticos da variável em relação à sua própria média. Quando os valores tendem a concentrar-se próximos da média, a variância é pequena. Caso contrário, a variância é grande. Matematicamente, ela é expressa por... A variância, ela é definida como a média dos desvios quadrados em relação à sua própria média. Mas vou mostrar aqui uma fórmula mais prática da gente calcular a variância, que é essa aqui, ó. A variância de x é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Parecem iguais essas duas situações aqui, mas a gente for olhar direitinho, aqui a gente está calculando a esperança da variável aleatória elevada ao quadrado. Já aqui, não. Aqui você pega o resultado da esperança de x e eleva ao quadrado. Então, essa parte aqui, quem vai ser a esperança de x ao quadrado? Fazendo um raciocínio análogo com o que a gente vê aqui nesse slide anterior, onde a gente sabe que a esperança de x é igual ao somatório de xi vezes f de xi, trazendo para cá, com a esperança de x ao quadrado, vai ser o somatório de x ao quadrado vezes f de x, para o caso discreto, e para o caso contínuo, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado vezes f de x dx. Para que é que a gente calcula essa variância? Na realidade, a gente calcula a variância para a gente determinar o desvio padrão, uma vez que a gente sabe que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma vez achada essa variância, basta
que nós extraiamos aqui a sua raiz quadrada para podermos achar o desvio padrão, que é representado por essa letra aqui, ó, sigma. Bom, então, já se falamos de média, desvio padrão, existem algumas propriedades da média que vale a pena a gente ressaltar aqui, para que a gente evite fazer cálculos desnecessários. Primeiro, que a média de uma constante é a própria constante. Então, se K for uma constante, ó, na hora que a gente for calcular a esperança de K, vai ser igual ao próprio K. Aqui é a demonstração porque é que dá K. Se a gente for aplicar, aqui é a definição da esperança de K, que a gente sabe que é o somatório de K vezes F de X. E aí a gente viu lá essa propriedade do somatório, que o somatório do produto de uma constante por uma variável, a constante sai do somatório, fica só dentro do somatório a variável, mas a gente viu que o somatório de f de x é o somatório de todas as probabilidades, que é igual a 1, aí fica k vezes 1 é igual a k. Mas não precisa dessa passagem, o que vocês precisam entender é que a esperança de uma constante é a própria constante, pode vir direto para cá. A propriedade número 2 diz que, multiplicando uma VAx por uma constante, sua média fica multiplicada por essa constante. Então, a esperança de Kx, você tira o K daqui, vai ficar K, esperança de X. Ok. Tem a propriedade número 3, que diz que a média da soma ou da diferença de duas VAs é a soma ou diferença dessas médias. É como se nós aplicássemos aqui a distributividade, ó. Então, a esperança de X mais Y seria a esperança de X mais a esperança de Y, ou a esperança de X menos Y seria a esperança de X menos a esperança de Y. Existe uma propriedade também, que é a número 4, que diz que somando ou subtraindo uma constante a uma VA, a sua média fica somada ou subtraída da mesma constante. Então, se eu tenho aqui a esperança de X mais uma constante, vai ser igual a esperança de X mais ou menos a constante, depende do sinal que apareça aqui. E por último, a média do produto de duas variáveis independentes é o produto de suas médias. Então, se x e y forem independentes, a esperança de x vezes y é igual à esperança de x vezes a esperança de y. Bom, assim como existem as propriedades da média, existem também algumas propriedades da variância. Sejam x e y duas VAs aleatórias independentes e seja k, a e b constantes. Então, o que a gente tem que saber aqui da propriedade da variância? Que sempre a variância de uma constante é igual a zero. Isso aí já é um resultado. A variância do produto de uma constante por uma variável, essa constante sai ao quadrado e dentro só fica a variável, a variância de x. E a variância de ax mais ou menos by é igual a ao quadrado variância de x mais b ao quadrado variância de y. Bom, aqui agora a gente tem um exemplo para a gente aplicar dessas variáveis aleatórias. O primeiro diz que um investidor julga que tem 40% de probabilidade de ganhar 25 mil reais e 60% de probabilidade de perder 15 mil no investimento. Qual é o seu ganho esperado de fazer esse investimento? Então, quando fala em ganho esperado, esperança, média, é tudo a mesma coisa. Então, a gente vai aplicar a fórmula da esperança de X. Primeiro, seria interessante a gente fazer aqui uma distribuição aqui dessas probabilidades. E a gente viu que uma distribuição é uma tabela onde a gente associa os valores de X com suas respectivas probabilidades. Então, quem são os valores de X aqui? Observe que X aqui representa o investimento. Quem são esses investimentos? Investimento significa ganhar 25 mil e o outro que é perder 15 mil. Aí a gente precisa associar a cada um desses valores as suas probabilidades. Mas qual é a probabilidade dele ganhar 25 mil? 40%, que é 0,4 ou 0,40. E qual é a probabilidade dele perder 15 mil? 60%. Pronto, então nós temos aqui essa distribuição de probabilidade e agora a gente precisa saber qual é o valor esperado de se fazer um investimento como esse. Então, aí a gente aplica aquela fórmula que a esperança de X é igual ao somatório de X vezes F de X, ou X vezes P de X, já que F de X e P de X é a mesma coisa no caso discreto.
Então, a esperança de X vai ser o valor que X pode assumir. Nesse caso aqui, X assume 25 mil, vezes P de X, que é a sua probabilidade, 40. Como a fórmula da esperança de X é o somatório, já que X aqui é uma VA discreta, então vai ser mais, pega o outro valor de X, que nesse caso aqui é perder 15 mil. Perder 15 mil significa menos 15 mil, vezes a sua probabilidade, que é de 60%. Se a gente for fazer essa conta aqui, a gente vai ver que a esperança de X aqui está dando R$1.000. E aí, como é que a gente interpreta um resultado como esse? A gente diz que se diversos investimentos como esse fossem feitos, em média, o investidor ganharia R$1.000. Ou seja, se 1.000 investimentos foram feitos, alguns terão ganho de 25 mil, outros terão perda de 15 mil, onde somando as perdas e os ganhos, o investidor teria um ganho de R$1.000. Tem um outro exemplo aqui, que diz que considere X a importância em dinheiro que podemos receber de prêmio em um certo jogo de azar. Se para participar do jogo temos de pagar a quantia de R$4, pede-se determinar o ganho esperado, suponho que a esperança de X seja R$3. Então, o objetivo aqui é determinar o ganho esperado. Ora, se a gente vai pagar R$4 para participar do jogo, então o ganho líquido vai ser representado pela variável aleatória L, onde L seria o lucro. Então, se uma pessoa ela vai ganhar esse jogo, então quanto é que ela vai lucrar? Ela vai, primeiro, ela vai receber o prêmio, que é representada por essa variável aleatória aqui, X, menos a quantia que ela pagou para poder participar do jogo. Então, a esperança aqui, a média disso aqui, de L, a esperança de L, vai ser a esperança disso aqui, de X menos 4. E observe que aqui a gente pode aplicar aquela propriedade da média. Né? A gente pode ficar a esperança de X menos a esperança de 4. Só que a esperança de 4 é a esperança da constante, que é a própria constante. Então, isso aqui é igual a esperança de X menos 4. Então, isso aqui vai ser igual. A esperança de X, ele já deu aqui, que é R$3, menos 4, que é igual a menos 1. Então, esse resultado negativo conclui-se que haverá uma perda esperada de R$1 a quem participar de um jogo desse. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui. Daremos seguimento na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.